Bem-vindo a mais um de nossos vídeos de programação. Eu busco todos os dias criar um vídeo que ensine alguma técnica, algum recurso de programação, geralmente usando JavaScript e geralmente usando a própria página do navegador. A ideia é que, mesmo que você nunca tenha mexido nada de programação, você possa assistir os nossos vídeos e reproduzir exatamente o que eu vou fazendo aqui. Então, olhe só, você pode dar uma pausa, pode ir repetindo. Eu vou digitar aqui about, blank. Ele traz uma página em branco, vai fazer a mesma coisa no seu computador. Botão direito, inspecionar e console. Aqui eu posso programar em JavaScript. O que nós vamos ver hoje é que nós vimos nos últimos dias trabalhando com arrays. Eu vou mostrar um recurso do array que pode simplificar um teste. Quando você tem um número e quer saber se ele é algum de uma série de números, olha, eu quero saber se a minha variável, se o meu sensor, se o meu usuário, ele é o 3, o 7, o 10 ou o 15. Eu quero saber isso. Eu vou mostrar como se faz isso. Uma forma mais tradicional, uma forma de alguém que está começando faria, que é um teste. Se esse número é 3 ou é 7, ou é 15, ou é 10, e aí faço esse teste, e depois vou mostrar uma forma um pouco diferente, e vou mostrar algumas vantagens dessa forma que usa arrays. Mas antes de mostrar tudo isso, duas coisas importantes. Número 1, curta, inscreva-se, marque o sininho, ajude a divulgar o nosso canal. E número 2, gaste 1 minuto, nem 1 minuto, 30 segundos, ouvindo uma palavra de nosso patrocinador, que somos nós mesmos. O Eu Curso é uma escola que há 2 décadas trabalha com a formação de profissionais de programação. Nós ensinamos desde cursos básicos, trabalhamos presencialmente antigamente, hoje trabalhamos basicamente online, mas nós ensinamos desde cursos de JavaScript, PHP, Java, C, introdutórios, até cursos mais avançados, até cursos em sequência. Temos cursos que duram 1 ano, que visam preparar você para entrar no mercado profissional de desenvolvimento. Então vamos lá, encerrando as palavras dos nossos patrocinadores com o recado de que nos nossos comentários você tem acesso a um e-book gratuito de lógica de programação, a 2 cursos gratuitos de lógica de programação. Você precisa apenas digitar seu e-mail e ainda leva para um grupo de WhatsApp, se você tiver interesse em entrar, onde estamos sempre publicando novas promoções, inclusive desses cursos que eu mencionei. Encerradas as palavras do nosso patrocinador, nós vamos então falar do seguinte. Aqui eu quero testar, por exemplo, se o número é 5, 7, 10 ou 15. Certo? Se eu der Enter aqui, ele vai dar erro. Isso aqui não é JavaScript, é só eu estou escrevendo o que eu quero. Então vamos dizer que temos uma variável. Vamos, inclusive, que essa variável receba um número que o usuário coloca. Let, por exemplo, var1 é igual a mais prompt entre com um número. Você não sabe o que é isso? Acompanhe vários dos nossos vídeos, no final eu vou colocar uma playlist que fala sobre o prompt, fala sobre o mais que transforma o que a gente vai receber num número inteiro, e num number, na verdade, e outras questões desse tipo. Mas, se não, você pode só copiar o que eu acabei de escrever aqui, colocar Enter, e aqui nós vamos ter, por exemplo, 5. Então, var1 agora vale 5. Se você quiser só repetir, você repete. Este comando faz com que você coloque um número e var1 receba esse número. var1, então, é 5. Eu posso dar, por exemplo, um alert var1. Ele vai exibir 5. var1 é uma variável que tem o valor 5. Muito bem. E o que seria o nosso teste? Eu quero dizer, por exemplo, que se for 5, 10, 15, 5, 7, 10 ou 15, eu vou dar um alert var1, sei lá, selecionado. Vou dar um alert selecionado, acertou, acertou. Então, vamos fazer isso de uma forma tradicional. If, parênteses, var1 igual a 5. Bom, se eu fizer só isso, se if var1 igual a 5, claro, teria que fechar os parênteses, eu posso, por exemplo, colocar aqui um código do tipo alert acertou, certo? E ele vai exibir o acertou. Eu vou agora juntar essas dois comandos. Eu vou dar Shift Enter aqui e vou escrever let var1 é igual a mais prompt entre com um número, certo?
Este é um código. Se você nunca escreveu código nenhum, você pode escrever o código, já temos um programa. É um programa que recebe um número e se esse número for 5, ele exibe acertou. Var1 recebe o número, se o número é igual a 5, acertou. Ok, se eu colocar 5, ele acertou. Eu posso fazer, mas se eu colocar 7, ele não vai exibir acertou. Bom, eu poderia fazer um outro teste embaixo, se var1 igual a 7, depois um outro teste, se var1 igual a 10, outro teste, e se var1 igual a 15, poderia fazer várias coisas. Ou eu posso usar o que se chama do operador OR. O operador OR testa se isso ou isso. Então o código com o operador OR seria o seguinte, var1 igual a 7, OR, var1 igual a 10, OR, ou esse pipe, que fica do lado esquerdo do teclado, pertinho do Z, é um OR, var1 igual a 15. Então, se var1 igual a 5, ou var1 igual a 7, ou var1 igual a 10, ou var1 igual a 15, precisa botar os dois iguais, senão é outro comando. Também expliquei num dos outros vídeos. Então, agora, se eu colocar 7, ele vai dizer acertou. Por quê? Porque se for este, ou este, ou este, ou esse, ele coloca acertou. Bom, mas nós temos uma outra forma um pouquinho mais sofisticada e que em algumas situações é útil de fazer a mesma coisa. Nós vamos criar um array das respostas válidas. Isso torna muito mais fácil de nós vermos que está ok, porque aí, se eu quiser colocar um novo número no array, ou tirar um número, está lá um lugar único, tem um array, que posso até estar recebendo de um lugar, posso estar recebendo de um banco de dados todos os números válidos, ou algo do tipo. Então, o nosso código, vai ter, além do var1, vai ter um válidos, let válidos igual 5,7,10,15, ok? Então, agora, em vez de fazer assim, eu vou testar neste array válidos. E existem várias formas de fazer isso. Tem formas que a gente diz, tradicionais. Varre o array, testa com o primeiro elemento do array, testa com o segundo, testa com o terceiro, testa com o quarto, até testar com o último elemento do array, se em algum deles der ok. Ele dá. Ok, tem isso, mas nós vamos mostrar algo que realmente torna útil fazer dessa forma. Eu tenho um array dos valores válidos e if válidos, ponto, includes var1. Observa como ficou mais limpo o código, porque agora eu tenho num lugar único, certinho, num array, todos os dados válidos. Eles não estão espalhados num código com if, ainda mais se eu vou testar em vários lugares. Eu simplesmente digo, se os válidos incluem este var1, funciona. Será que funciona? Se eu colocar 10, acertou. Mas se eu colocar, eu agora uso o teclado para repetir o código, se eu colocar 12, não. Se for um dos válidos, válidos é esses. Recebi o valor, se o valor for um dos válidos, exibe o acertou. Então, o includes pode ser usado para N situações, ele basicamente diz se aquele valor que eu passo como parâmetro está dentro dos elementos, mas o includes é uma forma prática, eventualmente, de nós termos uma array de situações válidas, por exemplo, um array de valores a serem selecionados, ou qualquer tipo de teste, em vez de ficar fazendo um OR ou um switch, que seria uma outra alternativa, eu simplesmente uso o include. Eu tenho a situação do array de válidos e eu digo, se inclui essa variável, eu entro no if. Eu espero que tenham gostado. Este é mais um comando que nós usamos com array. Eu já mostrei não só o comando, mas uma aplicação comum dele. Num código, faz muita diferença, às vezes, você ter selecionado um array com as coisas válidas num único local, em vez de estar varrendo todo o código todas as vezes que você tem que testar aquilo. Se eu quisesse, agora é também válido 17, eu simplesmente venho em válidos e acrescento 17. E o uso desse tipo de código, em vez desse, numa situação em que faz sentido, mostra uma maturidade, mostra que você vai além do básico e conhece outros recursos para atingir o seu objetivo. E esse tipo de recurso é um recurso que você vai usar, claro, com diferença de sintaxe, mas em qualquer linguagem. Agora mesmo eu estava fazendo no curso de PHP um exemplo e eu disse, não, peraí, eu não vou usar OR. Vou olhar no PHP, o PHP tem a mesma coisa. Se em array, ok, é a mesma lógica, o mesmo comando, apenas uma outra sintaxe, e você faz a mesma coisa. Eu faço um teste num array, em vez de ficar colocando um monte de códigos, ora isso, ora aquilo, ora aquilo, ora aquilo outro. Então, à medida que você vai
dominando esses recursos, você vai evoluindo na sua capacidade de criar programas mais elegantes, mais eficientes e, não esquecendo, lembrando sempre de curtir o nosso canal. Porque encerramos por aqui, espero que tenham gostado. Ao final nós temos o quê? Uma playlist dos nossos vídeos diários de programação e até a próxima.